Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos, confrades e consócias, ao programa Tecendo a Caridade. Hoje recebo aqui o Padre Misael, escritor e autor do livro tema deste ano, Tecendo a Caridade. Tecendo a caridade, mostrando a verdade e dando amor ao nosso irmão, construindo uma rede, uma nova geração. Neste programa nós vamos falar sobre o tema evangelização integral, onde nos ensina que apenas as palavras não bastam para resolver os problemas daqueles que precisam de ajuda. Mais ações, em realidade, tudo aquilo que procuramos, ensinar e proporcionar a eles. Jesus conclui no relato do bom samaritano, vai e faz o mesmo. Padre, o convite à ação que Jesus faz torna possível a promoção das pessoas. Mas quais ações transformam realmente a vida das famílias? Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite de estar aqui na Uzanã TV, falando sobre esse tema tão importante para a nossa reflexão, que é tecendo a caridade. E justamente o relato do bom samaritano, ele vem nos ensinar que nós precisamos fazer coisas práticas para as pessoas. Não basta apenas ter palavras, mas é muito necessário que se tenha ação concreta, ação efetiva, para que possamos ajudar as pessoas. O relato do bom samaritano é muito interessante porque nos mostra a atitude do samaritano em relação ao próximo. E Jesus justamente quer mostrar isso, que próximo não é qualquer pessoa. Por exemplo, nós falamos geralmente que a nossa esposa, nosso marido, o nosso vizinho é o próximo mais próximo. São membros da nossa família. Evangelicamente falando, não se trata de ser o próximo a essas pessoas. Jesus quis nos ensinar que o próximo é a pessoa que está necessitada e que nós desviamos do nosso itinerário, do nosso caminho, para poder servi-lo. É como aquela história do bom samaritano. Ele certamente estava passando aí porque estava indo para uma viagem, e ele mesmo relata, na volta, eu pago tudo que for necessário ao deixar esse homem aqui, nessa estalagem, nesse pequeno hotel. Então Jesus quer mostrar que, justamente, ajudar o próximo, ou o nosso próximo, é aquele que necessita de ajuda e que nós precisamos sair da nossa rotina, do nosso itinerário, para podê-lo ajudar. Frederico Zanan usou muito esse relato do bom samaritano, dizendo assim que, a exemplo daquele homem, do bom samaritano, que derramou óleo na ferida daquela pessoa que foi assaltada, além de derramar o óleo, de levar essa pessoa para um lugar onde que tinha recurso, é necessário, como dizia Frederico Zanan, também lutar para a justiça. Isto é, o Zanan diz muito claramente, é preciso tornar o caminho que vem de Jerusalém até Jericó um caminho mais seguro, onde que não haja assaltante. E é por isso que o relato do bom samaritano, juntamente com essa explicação de Frederico Zanan, quer nos ensinar justamente isso, que nós precisamos, ao lado da caridade, colocar a justiça. Ou justiça e caridade são a face de duas moedas, aliás, duas faces da mesma moeda, onde que nós vamos fazer a caridade e vamos também trabalhar pela justiça, isto é, fazendo uma ação efetiva para aquela pessoa que necessita da nossa ajuda, necessita da nossa misericórdia naquele momento exato do seu sofrimento. Isso seria um grande desafio para os confrades e para as consócias. A maneira de evangelizar com ações um povo. Como organizar esse trabalho
aqui, já que o Brasil é um país multicultural? Então, a realidade do Brasil, por ser um país muito grande, é claro que cada região tem as suas particularidades. No entanto, de sul a norte do Brasil, nós vemos que o que existe é uma grande injustiça que foi institucionalizada ao longo do tempo. Isto é, uma multidão de pessoas pobres, que não tem casa para morar, que não tem tratamento de saúde adequado, não tem hospitais de atendimento, educação muitas vezes precária, pessoas que não têm oportunidade para estudar. Como também outras necessidades básicas que são muito precárias no nosso país. É claro que as diversidades culturais são muito grandes, mas em todos os cantos precisamos colocar ações efetivas, ações concretas, para ajudar essas pessoas a saírem da pobreza e da miséria. E hoje em dia, como tratamos nesse livro, Tecendo a Caridade, a questão da mudança de estrutura é uma metodologia, um caminho muito seguro para todos nós. Ela nos dá o que seria, a explicação do que seria realmente a mudança de estrutura, nos dá estratégias, isto é, meios para a realização dessas mudanças, como também nos explica como tratar as pessoas. Como nós sabemos perfeitamente, na nossa cabeça, muitas vezes passa o seguinte: nós geralmente vemos as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas com as quais não satisfazem as suas necessidades básicas, muitas de nós vemos essas pessoas a partir de nós mesmos. Eu acredito que um dos primeiros princípios, ou uma primeira estratégia para ajudar essas pessoas a sair da pobreza e da miséria, é justamente ver a sua situação, a sua realidade, não a partir de nós mesmos, mas a partir da pessoa que está passando esse sofrimento, essa necessidade. Por isso essa metodologia de mudança de estrutura, mudança sistêmica, vista como uma consideração de todas as dimensões da pessoa humana, seja a dimensão religiosa, a dimensão cultural, a dimensão econômica, todas as dimensões da pessoa humana. Nós chamamos assim até uma palavra pouco usada entre nós. Temos que ver essas pessoas que não veem as suas necessidades básicas cumpridas, fazer uma ação holística para com elas. Isto é, uma ação global, vendo todos os aspectos, ajudando as pessoas a sair dessa pobreza, a sair dessa miséria. E também um outro ponto muito importante, uma estratégia muito importante, é considerar aquela pessoa que está assistida, que está sendo atendida, como protagonista da sua própria libertação, da sua própria promoção. Isto é, a pessoa precisa ser envolvida em qualquer projeto de libertação. Ninguém tira ninguém da pobreza se a pessoa não estiver envolvida, se não for capacitada para isso, se não for escutada o que ela tem para dizer. Nada disso resolve se nós não colocamos esses pontos prioritários, essas estratégias que são muito importantes para o trabalho da promoção das pessoas que necessitam, que são pobres. Padre, é um tema muito interessante e desafiador, né? Temos muito assunto ainda para comentar. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Tecendo a Caridade. Mostrando a verdade e dando amor ao nosso irmão, construindo uma rede, uma nova geração.
voltando aqui com o padre Misael. Padre, São Tiago nos disse: mostra-me a tua fé, sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Podemos entender, então, que a fé, quando não tem obras, é uma fé morta? É isso justamente que São Tiago diz, né? A fé sem obras é morta. Porque a obra, ela manifesta tudo aquilo que nós temos dentro de nós. Manifesta de forma concreta, de forma efetiva, todas as virtudes que temos dentro do nosso coração. Ou seja, ou que deveríamos ter, é claro, a misericórdia, a compaixão, a bondade, o sentido de fraternidade, isto é, a outra pessoa é realmente meu irmão, minha irmã, porque temos um só Deus, significando que todos nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Por isso que a fé, ela deve ser testemunhada por meio das obras, isto é, daquilo que nós fazemos de bom para as pessoas. Jesus já tinha dito isso, né? Do relato do juízo final, onde que ele coloca sobre aquilo que devemos fazer e aquilo que não, ou melhor, aquilo que deixamos de fazer para os outros. Quando ele diz: estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, na prisão, e era doente, vocês foram me visitar, era peregrino, vocês me acolheram. E no final Jesus diz: tudo aquilo que vocês fizeram a essas pessoas, ou deixaram de fazer, foi a mim mesmo que o fizeram. Então a nossa fé, a fé que temos em Deus, a fé que temos em Jesus Cristo, parte justamente dessa ação efetiva que nós realizamos com as pessoas. Isto é, a igreja chama isso de obras de misericórdia. Isto é, as obras que fazemos a partir do nosso coração, da bondade do nosso coração. E tudo que fazemos essas obras aos irmãos, sobretudo aos pobres, aqueles que têm mais necessidade, é ao próprio Deus que estamos fazendo. Me recordo ainda de uma frase de São João, me parece que é a primeira carta de São João, onde que ele diz que quem fala que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é uma pessoa mentirosa. Então, o nosso amor a Deus deve se manifestar por meio do amor concreto que realizamos para com as pessoas, e sobretudo com os pobres, aquelas pessoas que sentem mais necessidade, aquelas pessoas que vivem marginalizadas, excluídas, aquelas pessoas que estão numa linha de vulnerabilidade, isto é, que eles não têm força para sair sozinhas da situação de miséria em que estão vivendo, que estão sentindo. Por isso, o que Jesus veio mostrar é que nós precisamos realmente trabalhar ou fazer alguma coisa, prestar um serviço para as pessoas que mais necessitam. Me recordo agora de uma frase de São Vicente que expressa bem esse sentido. São Vicente falava assim: amemos a Deus, mas que seja com o suor do nosso rosto e a força dos nossos braços. Isto é, o nosso amor, o amor do cristão, de toda cristã, e sobre todos nós que seguimos essa espiritualidade vicentina, precisa se manifestar através de obras, através de ação. Com a força do nosso braço, suor da nossa fronte, isto é, agindo a mística da ação em benefício daquelas pessoas que estão sofrendo, que estão passando necessidade. Portanto, a nossa fé, antes de tudo, ela se manifesta de uma forma concreta através da nossa ação. Interessante também uma frase de Frederico Zanan, que ele dizia numa reunião com os seus amigos, logo no início da fundação, ele dizia para os seus colegas,
nós não sabemos amar a Deus de outra maneira. Nós amamos a Deus no serviço aos pobres. É uma frase muito interessante e que diz justamente a profundidade da espiritualidade vicentina deixada por São Vicente e por Frederico Ozanam. Não sabemos amar a Deus de outra maneira, nós amamos a Deus servindo e amando os pobres. E realmente é isso a espiritualidade vicentina. O nosso amor a Deus é manifestado através da obra concreta que fazemos com as pessoas necessitadas. Pessoas que não têm forças para sair por si mesmas, por si próprias, daquela situação de vulnerabilidade em que se encontram. Por isso, a nossa espiritualidade vicentina é bem clara. Amar a Deus, amando o nosso próximo, e sobretudo os pobres. E diria mais ainda, amando os mais pobres entre os pobres. Aquelas pessoas que têm mais necessidade, que estão, como nós falamos, mais no fundo do poço e que precisam ser resgatadas, que precisam ser libertadas de todas essas amarras que tiram a sua dignidade e tornam pessoas totalmente vulneráveis a toda dor, a todo sofrimento e a toda pobreza. A evangelização integral é fundamental na mudança da vida dessas famílias. Como Vicente de Paulo expressava essa evangelização integral? Então, evangelização integral para São Vicente é cuidar da pessoa de uma forma completa, vendo todas as dimensões da pessoa humana. Dimensão social, dimensão cultural, dimensão econômica, dimensão religiosa, enfim, todas as dimensões da pessoa humana. Para São Vicente, para a espiritualidade vicentina, não existe diferença entre evangelização e promoção das pessoas. Promoção e evangelização, elas se unem numa mesma mística de ajuda à pessoa humana, à pessoa que sofre, ao pobre. Falar em evangelização, falar em promoção, é tudo a mesma coisa para São Vicente. Isso que se refere justamente a essa evangelização integral. Cuidar da pessoa humana como um todo, não só da parte espiritual, não só da parte material, mas de toda a globalidade, de todas as dimensões da pessoa humana. Aliás, a Igreja também, nos últimos documentos, já começando sobretudo com o Papa Paulo VI, numa carta encíclica que ele escreveu, a Evangelização no Mundo, ele diz justamente que a evangelização, tanto a evangelização como a promoção humana, são partes integrantes da missão da Igreja. Então nós não podemos fazer evangelização só no sentido de encaminhar as pessoas para um sentido espiritual, negando-lhe aquilo que elas necessitam no dia a dia, o alimento, a saúde, a educação, o lazer, o trabalho, a dignidade da pessoa. Não podemos desprezar uma em benefício da outra. Evangelização e promoção humana, praticamente, é a rua do mesmo caminho, é a rua que conduz ao mesmo objetivo, que é cuidar integralmente da pessoa humana. Então, São Vicente, todas as obras que ele fez, ele cuidava bem dessa parte. Me lembro uma história que tem uma carta de São Vicente, um relato, né, dos livros de São Vicente, onde que diz o seguinte, que ele estava fazendo uma celebração da missa e era uma missa de envio. 4 ou 5 missionários estavam indo para uma missão, me parece que do sul da França, e aonde que existiam, naquela época, guerra, os campos eram destruídos, as casas queimadas, existia muita pobreza, muita miséria.
E São Vicente, na hora da homilia, recomenda aos missionários: vocês vão lá e enterrem os mortos, recolham as crianças que ficaram órfãos, arrumem uma casa para elas. As pessoas idosas também recolham num abrigo. Vocês curem as feridas das pessoas. Vocês cuidem da saúde de todos. Vocês também dê assistência de alimentação, de tudo o que elas precisarem. E no final São Vicente falou assim: e se sobrar algum tempo, vocês falem de Deus para elas. É muito interessante isso, né? Quer dizer, para São Vicente, o cuidado das pessoas humanas, o cuidado integral das pessoas humanas, faz parte constitutiva do Evangelho. O rosto daquelas pessoas que ajudam as pessoas, outras pessoas que são pobres, que estão em situação de pobreza, que são miseráveis, que não tem nada nesse mundo, o rosto daquele que ajuda deve manifestar o próprio rosto de Deus. Isto é, um rosto cheio de bondade para com essas pessoas. Um rosto cheio de misericórdia para com essas pessoas. Um rosto cheio de compaixão, isto é, você colocar-se no lugar daquela pessoa. E como Frederico Ozanam, sentir as mesmas dores que ela está sentindo. Colocar-se no lugar dela para experimentar toda aquela angústia, todo aquele sofrimento que tem dentro de si. Essa é a parte da evangelização integral. Cuidar da pessoa de uma forma holística, de uma forma global, atendendo todas as dimensões da pessoa humana. Padre, o senhor acabou de dizer que São Vicente via no rosto do pobre o rosto de Cristo. E com certeza é este olhar que os confrades e consócias têm que ter naquele assistido, né? Então, fica uma grande experiência essa de Vicente de Paulo para cada um de nós. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa aqui com a participação do Padre Misael. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação no nosso programa e já fica o convite para o senhor estar num próximo programa aqui. E eu gostaria que o senhor desse uma mensagem a todos os confrades e consócias do Brasil todo que nos acompanham. Então, quero agradecer pelo convite que me fizeram para estar aqui neste dia e termino dizendo o seguinte, que é muito importante que nessa perspectiva da evangelização e da promoção das pessoas, temos que fazer a maneira de tecelões. Por isso que o tema é tecer a caridade. A maneira de tecelão, com muita paciência, com muito olho nos detalhes daquilo que estamos fazendo, como também fazendo um trabalho de qualidade, como se fosse um trabalho artesanal, uma obra de arte. E nada melhor considerar os nossos gestos de amor, de caridade, de misericórdia, de compaixão, para com as pessoas com as quais nós trabalhamos e com as pessoas que servimos. Muito obrigado a todos e um abraço para todos. Descendo a caridade, mostrando a verdade e dando amor a